Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e a proposta do vídeo de hoje é fazer uma organização desestrutural das estruturas que fazem termos modificações no sentido de é, implantar soluções convenientes, né? O convencimento dos corpos a partir da desestruturação, pensando no ponto de vista previsto por reações orgânicas, né? Então vai ser pensar no ponto de vista de associações de valores que dizem qualificar o homem a partir de um eixo cognitivo e demonstrar isso nas resoluções fisiológicas, que dizem uma consequência nesse particípio, né? E nesse caso a gente vai ver e vai falar sobre algumas funções no organismo que são descritas, e a partir dessas descrições elas são passadas por vários processos de camadas, né? Ou seja, são desestruturações que são envolvidas por camadas de imprevisibilidade, né? Ou seja, as camadas de imprevisibilidade fazem com que varie muito essas funções que são acondicionadas pelos indivíduos. Então, um caminho que pode ser percorrido e tem o seu sentido previsto por percorrer, passa-se a variar imprevisibilidade por conta dessas descrições alojadas nos consentimentos do trajeto, que a gente chama de impercussão. Como se a gente criasse várias formas de escolher, descaminhar por outro sentido, no sentido de atrasar a chegada, a compreensão, o estímulo ativo desse programa, desse percurso. E aí esse parâmetro que a gente vai colocando vão se tornando camadas de interpretação que desviam o pretexto dirigido, né? Ou seja, a construção percutiva. E aí a gente vai se escondendo dentro dessa imprevisibilidade que nos diz uma certa segurança. Ou seja, uma certa camada. E aí a gente vai mostrar isso nessas conversões irreais da natureza, e vamos começar uma conversa sobre isso, principalmente nos sentidos dos dialetos que são utilizados para nos atrever. Por exemplo, a instalação do programa Bíblia, né? Esse percurso que tem um sentido, porém ele dissente por nós sobre encamadações, ou seja, influxos de informações que nos devagam, derivando a concentração para resultante, né? Então, nesse contexto, o dizer da solução dessa aplicação em nós dissolve
dissolve e reestrutura a partir do dissolver, né? Não é à toa que nós vamos dissolver com atenção e obediência quem as propaga, por todos os ministérios de encamadações parametrificáveis, né? Ou seja, as regências de parâmetros que dizem qualificar a nós matematicamente o estado de processamento frente a elas. E aí nessas resoluções de desimpulsos a gente encontra eixos cognitivos de obedecer em uma previsibilidade mecânica. Encontrando esses gradientes, a gente se sente mais pertencente e mais no valor de concentração, embora seja ignorante da nossa parte afirmar que quem não está nesse estado está ignorando, porque essa observação é limitante, né? Por uma técnica apenas de diagnosticar o padrão consensual de se comportar sobre esses discursos, esses programas, essas apelações. E antes de entrar nos feedbacks aqui das nossas receitas navegantes, eu vou mostrar para vocês aonde eu navego desencamadando esses discursos. Essa propriedade de desencontrar as funções dos nossos padrões de viver, eles estão estudados pelas formas que a gente tem de diagnosticar os roteiros, né? Porque é como se a gente fosse dono de boi, dono de animal, dono de carneiro, e aí todo dia levasse eles para passear numa rota num sentido certo, né? Previsto. Você vai acordar às 8 horas e vai voltar às 5 horas. Eu vou te levar e vou te buscar, e lá você vai estar para fazer isso. Os seus desvios são limitantes. E aí, dentro desses compassos, todas as disfunções orgânicas que você sente nesses descompassar são descritas a partir de diagnósticos clínicos. Até mesmo os instrumentos que você utiliza têm repercussões bem consentidas pelas pesquisas de desenvolver harmonia utilizando eles, ou seja, desenvolver atividades diferenciais no organismo. E aí, nessa construção laboratorial, a gente descobre a atividade implantada pelo discurso, né? Pela forma de se encarregar a ela. E até mesmo a leitura, ela desinforma limites de associação empregada fisiologicamente. E aí se torna muito fácil desaconselhar o sentido fisiológico das ações. É só perguntar com o que você trabalha e te mostrar a forma de você encontrar a resolução para poder se reformar, ou seja, escalar. E todas essas condutas, né, elas são escalares. A atividade em nós, fisiologicamente falando, ela é escalar. Se você começa com uma onda grande, você desencontra a escala, e aí você começa a desprogramar a confiança da escalar. Você sofre se você pula etapas nessas rotas, esses pulos vão fazer com que você dificulte as compassadas depois. Então sempre é predileto que você passe sem pular etapas, principalmente nos seus padrões de vida. E aqui eu trouxe um outro exemplo, né? Um exemplo de construção de programa
que aqui a gente vai ler. Porém, o que a gente vai ler aqui se diferencia sobre o modelo artístico, né? Só que esse modelo artístico ele vai sendo escalado pelos olhos e vai criando uma parametrificação para poder vê-los com mais propriedade. Então existe uma escalar de apropriação de valores dos organismos, né? E aí o organismo que descreveu tudo essa expressão artística me diz aos poucos autoridade para parametrificar a atividade que exerce dentro de mim ao me familiarizar com esses sentidos propagados. E aí disso eu vou encontrando mais harmonia e mais facilidade para extrair camadas, né, de associação. E aí eu vou entrando no contexto e eu vou entendendo e interpretando tudo aquilo que esse cara está querendo dizer. E aí, quando pensa que não, a gente chega no X, na atividade fisiológica, que ler esse tipo de conteúdo me associa laboratorialmente. Ou seja, laboratorialmente. Por quê? Porque esse sentido terapêutico, ele faz um sentido da harmonização das integralizações celulares, ou seja, conjuntos de órgãos. Então a gente vai pegar um conjunto de organelas, vai fazer uma célula com capacitância individual, e dessa individualização a gente vai descooperá-la, fazendo uma certa tipo de clonagem dela, para ela se tornar um agente maior a partir das várias composições de célula. E nessa transformação, ela, em alguns locais ela vai ganhar diferenciação por adequação social de processar essa atividade de crescimento, de decomposição, para se recompor em um organismo mais consistente, mais rígido, mais sobrevivente, né? E aí, quando faltar algumas células aqui, as outras elas vão ser capazes de repor e vão se manter nas suas expressões artísticas dentro de nós, metabolizando todas as partições das associações de valores que a gente faz com o meio. E aí isso vai dizer à terra que existe dentro daqui os nutrientes para poder reviver todos esses arranjos, essas inseminações celulares, que vão fazer fisiologicamente todos os contornos desencamados para a gente associar e desassociar com a vida, sempre estruturalmente buscando o bem de nós mesmos, né? Esse bem interior que supera todos esses terrores, né? Então eu vou começar a compartilhar a tela agora, e aí eu vou mostrar uma parte da minha apresentação. E aí eu coloquei assim, ó, a disfunção. E por que dizer? Por que esse prefixo do dizer, do verbo dizer? Porque isso é como se fosse um vetor, né? Uma afirmação, né? Que desparametrifica uma função. Então, é quase que uma pergunta que não precisa de resposta. É uma subjetiva que diz, ó, disfunção estrutural. E aí a gente entra na qualidade das estruturas, né? Qual que é o porquê, o motivo de criar elos, né? De você pegar isso aqui e desimplantar mais uma banda disso daqui
e fazer pontinho e depois buscar daqui mais uma banda. Isso aqui, ó, é percussão, né? É percussão, ou seja, aumentar o valor de reiteração com meio, prolongar. A estrutura, então, ela tem esse sentido, essa busca por segurança. E a segurança, ela consegue implantar desafirmações. Você viu que a extensão plantou desafirmações, e esse plantar desafirmações, ela consente capacitâncias e apreende diferenciais de meio que ela anda, né? Então, se aqui ela tem um potencial maior, ela vai aprender esse diferencial e vai trabalhar para suportar ele. Logo, a gente vai ter uma diferenciação aqui do que daqui, ó. E aí a gente tem o mais que subverte o padrão anterior, que era o mais. Então, a mudança dessa simbologia, ela diz um padrão escalar que converte o que era sobre a associação do que pode se tornar junto, né? Então existe a soma, e a soma é sempre de dois termos. Porém, existem as somas que são facilitadas pelo meio e as somas que são prolongadas, né? Então, o contorno dessa operação, ela vai se dizer sobre lógica mesmo de produtos de trabalho, a sensibilização admitida e desadmitida para poder fazer essa conversão, essa estruturação. Logo, a gente tem o parâmetro lógico da força que faz essa associação somar-se. E aí essa soma, ela se torna eterna porque é um padrão da natureza. Então a gente tem isso aqui, ó, a irrelativização. Porque não dá para relativizar algo que é previsto, né? Porém, a gente desafirma o in, subdividindo esse in em várias portas, que são parâmetros, né? E aí essas portas, elas vão se tornando uma célula dessa associação de somar. E aí um conjunto dessas portas, a gente se diz conjunto habitacional, conjunto de casas e vice-versa, né? Então a gente tem uma estrutura de valor que dissemina um tipo de respeito sobre o exterior, porém a gente tem parâmetros de respeito aqui nas portas, caso entre. E aí a gente construiu esse in, né? essa in função de atrasar, ou seja, de relativizar o percurso. E aí esse percurso relativizado, ele ganha vários descontrastes das reedições aceluladas, ou seja, assimiladas por essa estrutura. E aí eu tenho um parâmetro termal aqui, uma termodificação aqui, uma termodificação aqui e uma termodificação aqui, que diz regência, né? Valores diferentes, né? Eu vou pôr aqui A aqui assim, vou fazer assim e vou pôr o B aqui, entendeu? E aí a gente tem que, para associar isso aqui, a gente tem que complementar
cumprimentar isso para poder desparametrificar a atividade que vela daqui em nós e conseguir conciliar a recepção dessa transitiva, né? Ou seja, ter modificações transativas, né? Ou seja, se daqui para cá existe um delta de associação. E aí esse delta ele pode estar para mais ou menos, né? Como a gente viu aqui, ó, nessa escala. O delta ele pode estar de menos para mais ou de mais para menos, né? Só eu virar aqui o reloginho e aconselhá-lo os ponteiros dessas resoluções de contraste. Transativas descivilizadas. E agora esse descivilizadas, esse diz aqui, esse pré-diz, ele descreve para nós as associações que foram construídas civilizadamente, né, sobre as desencontrações observadas laboratoriamente, até para usos médicos de diagnósticos. E eu tenho estudado isso e desencamadado todas as civilizadas construções, e aí eu consigo perceber que é muito simples, né? É sempre atividade e desatividade, é sempre uma associação de escrever um valor sobre a previsão. E aí, com esse conhecimento aqui dessa enraização, a gente começa a se apropriar dessas diferenciações e encontrar as matemáticas de bens e de maus. Então aí a gente encontra a matemática do bem, o triângulo do bem, que é a matemática, e o triângulo do mal. Só que sem os dois a gente não consegue uma quadra, entendeu? Uma quadra de organismo, né? De organização ou de associação social. Porque um indivíduo ele tá só para um triângulo, né? Ele não consegue não consegue resolução de bem e de mal. Ele tá sempre para um, né? Então esse o bem e mal, ele corta aqui, ó, e tá para 1 e 0. É como se estivesse assim, ó, bem e mal. Bem e mal. Só que ele só tem uma ponta. Se eu coloco assim, ó, eu tenho uma contraponta e aí eu tenho um movimento, entendeu? E aí o movimento coordenado. Esse aqui é um movimento retilíneo uniformemente. Só que ele não varia, ele só desacelera. Com essa contra existe a variação. Então a gente tem aqui o aprendizado muscular que diz em camadas-se a partir dessas partições termodificadas, colocando esses partidos aqui, esses pedais, bem e mal, mal e bem, acelerar ou desacelerar. E aí nessa mecânica toda a gente criou elos de distanciação que permitiram movimentos cada vez mais em eixos diferentes. E aí a gente tem animais diferentes com movimentações de eixos diferentes sobre a associação dessa natureza em dispercussão, ou seja, em disfunção estrutural a partir dessa irrelativização. Só que agora a gente entra na irrelativização dos compostos do meio, das utilizações extraídas, porque fisiologicamente, dentro dos crescimentos de partições, né, de mãe para filho, a gente tem
o que mais desvincula o ser ou retraciona o ser são os alimentos interioranos. E aí nesses alimentos interioranos a gente tem desde alimentos mesmo, comendo espécies diferentes e tal, até atividades celulares a partir dos alimentos solares, ou seja, dos alimentos desajustificados pelos elementos. Elementos, os quatro. Aí a gente tem todos esses elementos aqui e a alimentação deles. E a alimentação deles, ela desparticiona em nós contrações desimpontâneas a partir das justiças que eles obrigam nas ordenações. E cada um deles tem um compasso diferente, e a resolução desses compassos sempre nos desuniformiza estruturas para reformulá-las em função da qualificação que está integral no ambiente, por causa da graça, né? A graça de consentir o sentimento interiorano desses ambientes. Só que a gente artificializou esses ambientes, e aí a gente chegou a consumir ambientes temáticos. Logo, a gente perdeu muito essa capacitância de ter modificações elementares no sentido das justiças, e a gente deselementou essa justiça para desencontrar mais desassociações nessas profundidades de caracterizar as enfascinações, né? Ou seja, as expressões faciais dessas condutas orgânicas. E aí a gente criou esse tal de elementos temáticos e manifestou eles nos ambientes. Vejam vocês, todos esses elementos temáticos, eles dizem associar sobre manifesto comercial. E aí, midiaticamente, manifestando esse comercial e descomercializando isso entre os elos de associações humanos, nós criamos vários mecanismos de desinstintos estimulais nessas estruturas de organização. E aí essas partituras nos particionou e descivilizou a gente a partir desses valores de comprimento, buscando ter modificações transativas sobre esses diferenciais, esses deltas de portas, de parametrizações nos percursos. E aí isso fica para nós como um pegando no pé, né? Porque a gente tem um percurso, só que se a gente desparametrifica no meio do percurso, a gente pega no pé de algo. E aí ou a gente paga no preço de algo. E nessa transação, nessa estruturação ou disfunção estrutural, para ver os treinos de recompensação diferencial que a gente ganha desreferenciando ou desconsumindo essa diferencial, né, que é o exemplo da familiarização em obras de artes, como eu demonstrei aqui no início do vídeo, falando sobre a qualidade de um leitor no sentido da leitura de quadrinhos. E aonde tu compras, aonde tu estira algo para poder materializar essa estirar em você, enraização de influxo empregatiço, engatiçando anjo negocianjo neviver roubar atividade de nexos
do caldão, destituindo o valor, uma afirmação de comprimento de estruturação concentrada. E aí ficou difícil, né? Só que a gente vai flexionar essa dificuldade a ponto de deixá-la fácil. Esse atiçar desengata em nós um movimento de parada sobre o tiço. E aí desordena algo no ritmo de que a gente vinha. Sobre essa banda diferencial, a gente desvincula-se imprecisões nas nossas atividades e desvestigia elas como um negócio, né, no ando. Então você está andando e tem um negócio no ando, e aí você faz o anjo negociando. Esse anjo, ele revela-se a variação de vaso, de evasão, de evasão rápida, né, motora, intuitiva, ou seja, bem e mal. Então, anjo negociant, journée, journée. Journée vem de jornada, né? A jornada do seu andar, do seu hoje, do seu veículo de se ativar fisiologicamente. De journée, viver, roubar. E aí viver, roubar é que se você vir e ver durante algum tempo, esse negócio no seu ando, ele vai desmaterializar em você uma arroba de visual, né? Uma temática que vai desarroboar, ou seja, vai despesar, vai condensar em você um engatar. E aí isso vai desadestrar você enzimaticamente, ou seja, vai mexer nas suas atividades de nexos. E essas atividades de nexos vão fazer contrações moleculares nos seus fluidos. E esses fluidos, eles vão metabolicamente ser desextintuindo-se nessa arroba roubada, com qualificação para poder se tornar estrutura, ou seja, ela precisa sofrer remodelamento para desestruturar em você, como uma paisagem, como uma arte e tal. E aí que você quer carregar ela, então você precisa de arrobar fótons de construção colinérgica dessa arte. Então, para você desfazer isso, você precisa alcançar uma atividade que vai ter modificações em você transativas, a ponto de dessas ter modificações sobre a atividade de nexus você consiga consultar essa arroba e lembrar, né, ter essa instituição no seu repertório de lembrar. E aí você vai desconstruir, vai desinstituindo valor nas suas afirmações. E essas afirmações, elas estão sobre o gradiente de vasos, né, de anjo, vasos drenando e construindo movimentos que deseloarem a estrutura que você concentrou para poder arrobar, né? Ou seja, viver arrobar a imagem, né? E de sentenciá-la em você. Aí você, sobre essa sentença, você consegue explodir sinapticamente lembranças, né, que vão desver, mesmo o objeto não estando no ambiente. Vão desver assemelhações de contrações, onde matematicamente elas vão estar alojadas.
Vamos ver isso aqui em alguns vídeos. Tudo que você sente em ambiente tem partituras funcionando em você que desrevelam a pressão ambiente. É como o peixe dentro d'água. O peixe dentro d'água ele só consegue escutar sobre as variações de pressões do ambiente, da água. Né? E aí ele ganha essa afinidade motora sobre essas expressões. Né? E aí você vê o percurso. Ó. Então você tem um percurso, né, que regenera todo esse sentido, essa constante em você. E aí esse percurso ele tem uma forma, uma formulação. E aí a atividade dessa formulação ela é consentida. Só que aqui quando você tem uma diferença uma diferença nessa passagem, você tem um parâmetro novo, olha. E olha o que o parâmetro faz. Ele desparametrifica. Então aqui a gente muda uma atividade que vai desmudar toda a constante que você tinha nesse ambiente. E aí você tem a pressão. E olha só os tipos de trêmulo. Todos esses tipos de trêmulo eles vão sendo associados e vão sendo usados para escrever momentos, né? Então todas essas diferenças de pressões elas escrevem momentos. E aí você vai me perguntar como? A partir dos consensos de ligação. A ionização dessas tomadas de referenciais ligados uns nos outros, né? E a familiarização que eles têm constrói essas tomadas, né? Vejam vocês tomadas, né? A gente tem músculos e a ejeção de energia, fóton de energia, né? E aí você consegue, sobre a tomada, ser obediente. Só que nessa região, a gente tem como inaugurar ou como fortalecer as regências administradas nesse repertório de energia. Vejam vocês. Eu consigo modular a energia que passa. Essa energia que chega, né, essa pressão, eu consigo modular e fazer vários tipos de pressões diferentes conforme eu vou ordenando as fibras em várias extensões que elas sofrem, né? E aí eu tenho esses terminais e qualificações para realizar neles. E aí você tem todos os drenos e todas as adaptações consentidas. E aí você consegue propagar esses impulsos nessas actinas, miosinas, né? Nessas fibras. E desinervar elas com energia a ponto delas sofrerem a excitação. E aí a excitação ela alisa a ponto de fazer com que a energia ela faça o arrupio nessas músculos, né? Sabe o arrupiar dos cabelos? Significa isso nas actinas. Só que a gente consegue desinteligentemente ficar arrupiado, ou seja, drenando esses arrupios sobre manifestos de contração. Esses drenos de arrupios sobre manifestos de contrações é o que nos diz inteligente sobre algo em nosso controle. Vamos ver aqui. E olha só quem que desexcita nós para ficar
arrupiadinho muscularmente. As actinas. As actinas não, as acetilcolinas. E aí a gente sofre neuroharmonização. Neuro impulso. Vamos ver aqui. Acetilcolina. Acetilcolina é isso, é a neurotransmissão. Acetilcolina é um neurotransmissor que se destaca como o primeiro identificado. É fundamental para o funcionamento do sistema nervoso. É sintetizado pela enzima colina ou acetiltransferase. Interage com receptores específicos. Vamos ver aqui se a gente acha alguma imagem aqui. Acetilcolina. E aí, viu o que a gente viu no vídeo? É isso aqui, ó. É muito elegante isso porque, como eu falei com vocês, é sobre isso que a gente desplanta organizações e busca mantê-las. Vejam vocês. Nós temos as células e das células a gente tem valores diferenciais dentro das células que a gente chama de organelas, né? Organelas, e nesse ambiente citosóico a gente tem organelas e o núcleo de controle dessas organelas, né? É aquele que permite desreger ou reger as adaptações que esse ambiente percute. Então é como se a gente tivesse um autodomínio dessa célula. Porém, esse autodomínio ele é particionado sobre os altos domínios que desflexionam e estarem com ele no mesmo ambiente. Então, vejam vocês. E aí essas são organelas, né? E essas organelas elas trabalham sobre várias dissolutos, né? Dissolvendo e reinsolvendo até que eles se tornem metabolizados. A partir dessas dinâmicas a gente tem as partições celulares, que são os metabolismos. Cara, isso é lindo porque é como se a gente tivesse planetas dentro de planetas, ecossistemas dentro de ecossistemas, porque tudo. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Vamos ver aqui se eu acho aqui. Acho que tá aqui. Não, nem isso não. Início. Vamos ver. Não. Deixa eu ver se eu acho. Deve estar aqui. Não, esse. Achei. Esse canal aqui. Vamos ver.
Aqui, ó. Não, nem esse. Não achei. Global. Vamos ver aqui nos meus históricos, eu acho. Não sei. Então, mais pra cima. Organelas. Não, não é isso. Não tô achando. Como é que vai agora? Ixi. Não achei. Deixa eu tentar procurar uma vez aqui pra ver se eu acho. Átomos. Escala. Deixa eu ver na janela do cara. Esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Mais fácil. Já sei porque que eu não achei. Bom, então é como se fosse isso aqui, ó. São partículas bem pequenas que dizem partiturar umas sobre as outras para poder serem rearranjadas, né? E aí esse rearranjo, né, faz o que a gente chama de inteligência individual desindividualizando sobre estruturação descumprimentadas na união, né, nessas uniões. Então vejam vocês, ó, daquela pequenininha molécula a gente tem várias que a gente chama de nanopartículas, e olha só as proporções que elas têm. Porém elas conseguem ser nos seus ambientes. Tem espaço, tem movimento, tem condições de serem vibradas. Isso é tão lindo, né, pensar assim. Mitocôndria, olha. Vê essa mitocôndria aqui, ó. Vê tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é do tamanho da proporção que a gente encontra em células. Vejam vocês, olha só, um cromossomo. Isso é super chique, porque é sobre isso aqui a inteligência
das nossas desassociações. E aqui para finalizar, uma animação do sistema renal, né? Aqui a gente tem milhares de células como aquelas unidas, e elas, nessa localização e nessas adaptações que elas sofreram em função de realizar isso que elas realizam. Elas lidam bem com os estímulos dos fluidos, né? O lado hídrico do homem. Então, existe essa comunicação de pressão, existe esses balanços. E aí vocês conseguem ver um padrão de raízes e árvores, né? É o padrão natureza, né? A gente tem raízes que dizem integração inteligente sobre a sua construção. Então, é do vaso para o seu elemento desvasado solidificar a harmonia de constantes. Então, quem que faz esses organelas? São essas descalibrações sobre difrações de fluidos que o espermatozoide, né, o embrião, ele desassume sobre a sua natureza, desestirando-se, né? E aí elas dizem inseminar sobre essa partição, né? E essa partição ela gera um ritmo diferente. E esse ritmo diferente ele ganha adaptação diferente e sofre nuclear familiarização diferente com os ritmos da partitura que toca. Logo, eles ganham adaptações diferentes de reger diferentes organismos. Então, tudo que você adere e absorve sofre repartições nesses movimentos aqui, ó, e aí gera atividades diferenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda essa estrutura ela se desestrutura nas nossas manifestações diárias. Vamos ver aqui. Como eu estava falando. E aí você tem lá os vasos, né? E aí desses vasos você tem intercalações sobre as dispersões que eles se encontram para poder fluir, né? Então, olha só, a gente tem um meio, como a gente falou, e as desassociações com o meio. E aí esse vaso ele desassocia com esse meio aqui, ó, né? E aí esse meio aqui, ó, ele desretraciona assim, ó. E aí vai solidificando um padrão aqui, ó, de meio. E aí esse padrão ele vai sendo enraizado e vai sofrendo várias redobrações e redefinições de padrões. E todas as partições elas vão procurando a harmonização desses padrões até se afirmarem de bem. E aí você tem um órgão sobre esses difiltrados, né? Esses fluidos que foram sofrendo o que a gente coleta na natureza, na química a gente fala de difração fracionada, né? Deixa eu ver aqui. Não é difração, não. Formas de
fração fracionada. Acho que é isso mesmo. Não. De fração. Não é de fração. Não. Mistura fracionada. É destilação. A gente chama de destilação fracionada porque sobre uma temperatura e várias colunas, a gente desentrega vários produtos diferentes. E os produtos que a gente entrega diferentes e que podem ser integrados desinseminam partições de integração diferenciais e elas precisam ser contidas sobre a desmanifestação contrária do organismo. Logo, a gente tem as contrações que dizem afinar e redemolizar, né, ou metabolizar os ativistas, né, ou seja, os desviados para cá. E aí esses desviados são essas questões aqui, ó, né, de desassociações, de diferenciais. Isso desacelera você sobre a sua rota. Isso desacelera você sobre a sua atividade. Então, quando você come, ou quando você bebe algo, ou quando você respira, ou quando você faz tudo ao mesmo tempo, várias atividades ao mesmo tempo, você colapsa essas terminais de atividades pré-definidas sobre esses padrões rítmicos que você encontra nessas destilações em você. E aí, sobre esses diferenciais, você sofre a descooperação orgânica até que você consiga organizar estruturalmente um compasso para não sofrer mais. Porém, isso seria ignorância ou seria o amor? Ou seria essa moeda de troca aqui, ó, né? Você descumprimenta o valor da ignorância com o seu compasso para descompassar ou descumprimentar algo. E aí, às vezes, esse algo começa a pegar no pé depois que você faz uma vez. Depois que você faz uma vez e encontra o ritmo de adequação, esse encontro ele vai buscar chamar você depois. Ou seja, vai pegar no seu pé. Vai irrelativizar você sobre a termodificação que fez você nessas transativas. E aí isso de civilizar a gente e descooperar a gente de forma médica, né? De forma enraivizada, não, de forma arborizada, no sentido cultural da colheita, né? A empreste mergulhada faz de conta, né? Faz de conta que precisa de nossa resolução. Então existe esse faz de conta porque ela é mitigada pela associação de padrões fisiológicos que você precisou fazer para consentir todo esse desarranjo. E aí isso lhe chama um fio, ou seja, uma inteligência de integrar-se e somar eletropositividade ao meio. Então você virou uma carga eletropositiva desse meio. Agora você é filho ou você consegue se afiliar, ser afiliado a esse meio com propriedade positiva, com soma. Então essa diferença positiva, quando você não está nesse meio, se torna negativo porque esse meio passa a conhecer você como um previsto. Entendeu? Então você é um previsto. Sem você ele fica desvisto. E aí você começa a desarcar com isso e a receber o adesão. E aí se você diz você se diz idesão, identificação disso. Logo isso subtrai o que você era e soma o que você passa a ser, nesse arco de se inflexionar sobre essa resolução.
a gente tem que tomar muito cuidado sobre a predileção imprevista que isso pode acontecer sobre as funções de você funcionar esse meio. E aí a gente fala das formas de pagar, né? Por exemplo, se você fica endividado, não é recompensante para você, porque você pode estar assumindo um estado de positividade esse meio, mas você deve, quando sai desse meio, você sai endividado. E aí, Ferodedor Kostuvich morrendo em plano de furacão. Então aqui a gente tem, ó, a soma que diz fere sobre o erro, né, sobre esse ir ao organismo e desimplantar uma positividade. E aí esse diz mais fero, você consegue como é que é? De células. Metaplasia. Metaplasia significa que a célula original do organismo em questão, no caso do colo do útero, está sofrendo alterações para proteger-se de uma possível agressão crônica ao órgão. Então você consegue fazer uma proteção, uma metaplasia, ou seja, uma camada muito mais forte para poder desatender a esse, ou despagar a lesão desse arco referencial administrativo. Então você cria placas de ferrozão. Então mais ferro dedor, né? Dedor é porque dedor é onde que diz essa pressão diferencial que desobriga você, ó. Essa regência diferencial que demanda você esse novo compasso a ser imposto nessa regência, nessa partitura, que obriga você a tocar nesse ritmo. E aí o dedor é a pressão, né? O ferodedor, né? E aí o dedor que diz pressão ferrar, construi, né? Vai construir, vai sobre vitimização. Ou seja, o vetor de iterar esse morri. E esse morri é a morte do ritmo sobre o diferencial que diz pressão, um ritmo novo para você ter desenvolvimento, ou seja, você ter sua continuidade sem ferir o seu orgulho, né? Em plano de furacão, em plano de fazer esse tornado, né? E aí esse tornado, furacão, é fazer com que você consiga desamolar todas essas pressões, esses empreendimentos associativos, essas disfunções estruturais no meio. Só que vocês estão percebendo que a gente está falando, e esse eco de falar, ele resolve tanto o organismo interior dos seres quanto os organismos exteriores. E é isso que eu estou desaplicando, entendeu? E se algo no ritmo decompondo o histórico do contra as instantes de admissão padrão, porque sempre você tem um padrão diário, né, de ser você, ó. Eu sou o Abner. E para mim continuar sendo Abner, eu tenho que percorrer esse padrão para chegar aqui e dizer Abner. E aí, por quê? Porque tudo isso é uma identidade que diz e materializa nós sermos sobre a associação de valores do meio que nos faz ser. E tudo isso é inseguro, porém a gente desafirma a segurança a partir das contrações de meios. Ou seja, as contrações de meio, elas podem ser sintetizadas a ponto de afirmar organismos.
Então, o que, que eu sintetizo aqui? Eu sintetizo a minha carteira de identidade. E aí, no organismo, eu desvinculo ser o que essa identidade diz. E aí, isso me diz um padrão, um paramétrico, né? Um padrão que diz ritmo ao meu. Então, eu sempre serei essa porta. Porém, essa porta ela poderia sofrer de sintetização em várias funções, em várias desparametrificações. Porque eu posso sofrer uma dúvida aqui, uma dúvida me complementando aqui, uma dúvida associativa aqui, e aí eu estou positivo, estou andando positivo. Mas essa dúvida tenta me atacar aqui, ó. Aí por alguns instantes eu sofro queda de positividade, e aí eu desreaciono o desbalancear dessa positividade. Logo o meu átomo, o meu elemento decai. Decai no sentido de interação consigo mesmo. E aí esse elemento ele fala, né, analogicamente, ao que eu cumprimento ser, né? Então eu posso ser o Abner mais 7, o Abner mais 5, sobre a temática dessa pergunta, desse questionamento. E aí isso tudo me retrai sobre minha percussão, sobre minha forma de tocar a vida e de ver esses parâmetros de percurso. E aí é como eu falei, existem vários, e isso são resoluções orgânicas, né? Isso se equiparam ao organismo e a forma que o organismo tem de interpretar os fluidos e os alimentos, as ondas. Então, isso são contrainstantes de admissão do padrão. O padrão que você intelectualiza em si sobre associação familiar. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, porque depois eu vou renderizar todo esse volume de dados falado e vou implantar uma forma de conhecer essa desintegração fisiológica das funções do organismo na aliteralização dos recursos ambientes. Ou seja, a gente vai pegar nessa aliteração, a gente vai pegar funções humanas que são roteiros de prática, né, diária, e associações entre essas funções e esses empregos. Por exemplo, o cuidador de pasto, né, o pastor. Por exemplo, isso aqui, ó. A gente vai pegar esses funcionários que dizem função orgânica e a aliteração deles no sentido fisiológico que eles deploram. E aí a gente vai mostrar isso no feedback da literatura, né? O que a literatura diz em fazer várias camadas para desmoldar esse valor na nossa resolução de encontrar várias formas de descrever esse cuidador de rebanhos sobre as camadas de repercussão. E essas camadas dizem ativar ou desativar laboratórios. E esses laboratórios que são padrões em nós são os percursos que desritimidam maiores ou menores mecânicas de alguns órgãos sobre essas instalações. E quem diz isso muito para nós são as condutas que a gente tem sobre os planos materiais, né? Então um camarada que é pastor de rebanho, essa conduta desse percurso, ele leva a um laboratório.
Só que esse laboratório é o percurso, né? A qualidade do plano de percursos e do percorrente. Se esse percorrente ele sofre desvios, né, osmolaridades do percurso que não são apropriadas, né, esse percurso o diagnóstico ele se compromete com um novo parâmetro, e esse compromisso às vezes distribui sobre inconformações ou conformações, e aí tudo isso deve ser analisado, né, nas nossas conhecimentos de funcionamentos circuitivos de sistemas fisiológicos. Mas aí eu vou mostrar no próximo vídeo uma técnica de encontrar entre o jogo de palavras camadas de desafirmar esses controles para o entendimento das educações e dos discentes, né? Bom, eu vou ficando por aqui então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Abraço.